Olá pessoal, nós faremos agora a correção dos exercícios da avaliação, os exercícios do formulário, começando pelo primeiro exercício, que era o exercício 9 do formulário, que nos diz o seguinte: dois blocos unidos por um fio de massa desprezível, veja a figura, são liberados a partir do repouso. As polias são fixas, não giram e o atrito entre elas e a corda é também desprezível. O módulo da aceleração da gravidade no local é g e vale 10 metros por segundo ao quadrado, sendo M1 igual a 6 kg, a massa do bloco 1, e M2 igual a 4 kg, a massa do bloco 2. O módulo da aceleração dos blocos vale em metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa eu falei para vocês, quando pega um tipo de exercício, você precisa determinar e identificar as forças. Lembrando que eu tenho a força peso do bloco 1 para baixo, eu tenho a força de tração para cima. Como é a mesma corda, essa força de tração serão as mesmas. E eu também tenho a força peso sobre o bloco 2. Como não tem atrito e a massa do bloco 1 é maior que a massa do bloco 2, ele vai se movimentar neste sentido. Ou seja, nesse caso, a força peso do bloco 1 é maior do que a força de tração que está para cima. Só que como esse bloco M2 ele sobe, quer dizer que a força de tração sobre ele é maior do que a força peso 2 gerada por ele. Então nós temos o seguinte: força resultante igual a massa vezes a aceleração para cada um dos corpos. No corpo 1, no bloquinho 1, eu tenho a força peso 1 para baixo, menos a força tração para cima, que é igual a M1 vezes o A. No segundo bloco, a força de tração é maior do que a força peso 2, então eu tenho a força de tração menos peso 2, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. Vou somar as duas equaçõezinhas. Tração menos tração eu vou anular, vai ficar P1 menos P2, que é igual a M1 mais M2 vezes a minha aceleração. Como o bloco 1 tem massa de 6 kg, força-peso é massa vezes a gravidade. 6 vezes 10, portanto a força-peso do bloco 1 é 60 newtons, menos o peso do bloco 2, a massa do bloco 2, 4 kg, 4 vezes 10, 40 newtons, que é igual a M1, 6, M2, 4 vezes a aceleração. 60 menos 40 dá 20, 6 mais 4, 10 vezes A. Esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu tenho 20 dividido por 10, portanto a aceleração dos meus bloquinhos, do meu sistema, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, portanto era a nossa última opção aqui. Próximo exercício, nosso exercício 10, nos dizia o seguinte: utilizou-se o acoplamento de polias mostrado na figura para levantar um peso de 120 kg força. Desprezando-se o atrito e considerando-se as polias e as cordas ideais, o módulo da força F, que equilibra o peso em kg-força, é igual a... Lembrando sempre que nós vamos utilizar essa equaçãozinha, a força resultante que eu preciso aplicar é igual o valor da força peso, que está puxando todo o sistema para baixo, que no caso é 120 kg-força, dividido por 2 vezes o N. O N é o número de polias móveis. No caso, essa não vai entrar, porque é uma polia fixa, mas eu tenho duas polias móveis. Então eu tenho o seguinte: força resultante é igual a força peso, que no caso é 120 kg-força, dividido por 2 elevado a N. Como eu tenho duas polias móveis, 2 elevado à segunda. 2 elevado à segunda é 4, 120 dividido por 4, eu encontro uma força resultante, que eu preciso aplicar aqui nessa extremidade para manter os corpos em equilíbrio, igual a 30 kg-força, portanto era a nossa penúltima opção aqui. Próximo exercício, o exercício 11, nos dizia o seguinte: considerando o sistema mecânico representado na figura, onde os atritos e as massas do fio e das polias são desprezíveis, e que nele a força F, essa força que está puxando o sistema, vale 500 N, a massa 1, 15 kg, a massa 2, 10 kg, e a aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo ao quadrado. A fração no fio e a aceleração do sistema, ou melhor, a tração no fio, valem respectivamente. Primeira coisa, eu estou puxando esse sistema com uma força F, porém eu tenho uma corda, então eu tenho uma força de tração em cada extremidade dessa corda. Então aqui também eu tenho uma força de tração. No bloquinho 2, além da força de tração, eu tenho a força peso do corpo 2. Como eu estou puxando todo esse sistema para a esquerda, a força F é maior do que a força de tração,
Portanto, se eu for escrever a equação, né, a segunda lei de Newton para esse bloquinho 1, eu tenho força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante sobre ele é a força F menos a força de tração, que é igual a massa 1 vezes a minha aceleração. Como eles estão interligados, essa aceleração será a mesma. No segundo corpinho, né, a massa 2, né, o bloquinho 2, a força de tração é maior porque ele está subindo, menos a força peso 2, que está para baixo. Então, nesse caso, eu tenho força de tração menos o peso 2, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. Eu vou somar as duas equaçõezinhas. Tração menos tração, cortei. Ficou F menos o peso do bloquinho 2, que é igual a M1 mais M2 vezes a minha aceleração. A força que eu estou puxando todo esse sistema, né, para a esquerda, a força F vale 500, menos o peso do bloquinho 2. Eu sei que esse bloquinho 2 tem uma massa de 10 kg, e eu sei que a força-peso é massa vezes a gravidade. Então fica 10 vezes 10, força-peso 2, né, do bloquinho 2 vale 100 newtons, que é igual ao M1 mais o M2, juntos, né, um vale 10, o outro vale 15 kg, vai dar 25, vezes o meu A. 500 menos 100, eu tenho 400, que é igual a 25 vezes A. Esse 25 está multiplicando, vai passar dividindo, 400 dividido por 25, eu tenho uma aceleração de 16 metros por segundo ao quadrado, porém ele pediu a força de tração também, então basta escolher uma das equações ali para determinar esse T, essa força de tração. Vamos pegar a primeira. Então eu tenho F menos a força de tração, que é igual a M1 vezes a minha aceleração. A força F vale 500, menos a força de tração, que é o que eu quero encontrar, que é igual à massa do bloquinho 1, que vale 15 kg, vezes a minha aceleração, que vale 16. Então eu tenho 15 vezes 16, 240, e mais 500, passa para o outro lado, menos 500. Então vai ter menos t, que é igual a 240 menos 500. Negativo dos dois lados vai ficar positivo. Eu encontro uma força de tração de 260 newtons. Portanto, a minha aceleração é de 16 metros por segundo ao quadrado e a minha força de tração, 260, também era a nossa quarta opção. E com isso nós finalizamos a correção do exercício 11. Próximo vídeo, pessoal, mais resolução de exercício.